Muitos bolsonaristas dizem que Ciro Gomes é coronel, mas ontem eles ganharam o reforço de Jean Willis, que no Twitter disse que Ciro Gomes é coronel. Além disso, ele criticou o que ele chama de democracia da escavadeira e atacou a militância que apoia o pedetista. Em resposta, ele teve ali a participação de vários, é claro, apoiadores do Ciro, entre eles o cantor Tico Santa Cruz. Mas antes da gente entender o que aconteceu e chegar à conclusão, será que Ciro é coronel, não é coronel? Eu peço para vocês uma ajudinha simples e rapidinho. Se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar, deixa o like e também, se puder, comente sobre o que você está achando e se você acha de fato se Ciro é ou não um coronel. O que gerou toda essa treta? No dia 17 de maio, o jornal Valor Econômico publicou uma entrevista feita com Ciro Gomes, em que, dentre tantas coisas importantes que o Ciro disse, eles colocaram uma manchete extremamente chamativa, que era: "Vou para cima do Lula, maior corruptor da história brasileira". Bom, aqui eu faço um pequeno parênteses, uma pequena pausa para dizer, olha, essa postura do Ciro, ela não é unanimidade, ela não recebe o apoio de todos os seus seguidores, nem mesmo de todos os colegas de partido. Há aqueles que dizem que o Ciro deveria sim criticar o Lula, mas cuidando mais das palavras, para não gerar uma resposta forte do outro lado. Há aqueles que dizem que sim, o Ciro tem que bater duro, porque se não for assim, o pessoal vai continuar achando que ele continua apoiando o Lula ou o PT, embora ele de fato apoiou o governo durante um período, mas nunca deixou de criticar ao longo da sua história. Quem quiser assistir os Roda Vivas do Ciro, vão sempre presenciar ali, desde o final do século passado, o Ciro numa postura de apoiar o que deve ser apoiado e criticar o que deve ser criticado. Mas eu não quero, neste momento, aprofundar-me a respeito disso, se o Ciro está certo ou se o Ciro está errado. Vamos tentar focar no que aconteceu entre o Jean e o Tico e daí tirar aí algumas reflexões importantíssimas para a gente entender essas questões que vira e mexe e acusam o Ciro de ser aí um coronel. Bom, então, quer criticar o Ciro por ter usado essa palavra, maior corruptor? Pode criticar, não tem problema. O Ciro é passível de crítica, a gente não pode achar que ele é um deus como muitos petistas acham que o Lula é. Então, beleza, o Ciro pode ser alvo de críticas, mas daí a acusá-lo de ser um coronel já é uma coisa um pouco mais complicada, porque me parece que isso é um preconceito. Ou, como o Tico vai dizer, eu vou ler aqui depois alguns trechos do debate dele com o Jean, pode ser sim xenofobia. Mas antes eu quero recomendar que leiam a entrevista completa, vale muito a pena e tem coisa bem interessante que infelizmente me parece aqui que o Jean, que talvez só tenha lido a manchete, esqueceu de tocar nos pontos cruciais da entrevista. E eu acredito que no momento adequado, o Lula vai, de certa forma, ter a oportunidade de responder de frente a frente com o Ciro. O Ciro já convidou publicamente um debate que poderia ser mediado pelo Glenn Greenwald e o Lula recusou. Mas nas eleições eu acho que vai ser inevitável colocar frente a frente, e eu acho que vai ser muito bom para o país isso, Lula e Ciro Gomes, além, claro, do Bolsonaro nos debates. Às vezes eu fico pensando nesse cenário e dá para dar uma empolgada, viu, gente? Bom, e o que aconteceu? O Jean não rebateu as críticas feitas pelo Ciro. Lá o Ciro fala do Cunha, fala do Temer, que o Ciro falou para o Lula: Temer é corrupto, Cunha é corrupto, e você sabe, Lula. O Ciro fala isso, de vira e mexe, ele está citando esse diálogo dele com o Lula antes de indicar Michel Temer para a vice-presidência. Ao invés do Jean dizer, não, Ciro, Lula não é o maior corruptor, não, o Cunha fez isso. Não, o que o Jean faz? Agride o Ciro Gomes dizendo: disse o coronel mais mentiroso da história brasileira, abre parênteses aqui para Jean. Já que ele dá o direito de dar declaração que quer aparecer, a gente tem todo o direito de resposta usando o mesmo expediente. Porém, se eu fosse, faltou um ele que eu acho que ele esqueceu de colocar, botava uma melancia no pescoço, daria mais resultado. Aí o Tico Santa Cruz não ficou contente e respondeu: por que você chama o Ciro Gomes de coronel? Ele é dono de alguma TV, rádio, veículo de comunicação ou algo do tipo? Porque pode soar meio xenófobo esse termo, e acho que xenofobia
não combina com você, querido Jean. Faça suas críticas sem usar esse termo. E aí o Jean, né, disse que o Tico estava forçando a barra, e o Tico devolveu, dizendo que você já foi mais educado no debate, Jean, mas o tempo muda como pessoas. Espero que não se comporte da mesma forma que critica os outros. Não estou atrás de aplausos de nenhuma matilha. E aqui é um detalhe, porque o Jean se diz vítima da homofobia. E agora vem com esses argumentos, sim, xenófobos contra Ciro Gomes. É uma incoerência, né, gigantesca. Alguém que se diz em defesa dos direitos humanos, do respeito e não sei o quê, acusar Ciro de ser um coronel. E aí, para finalizar, o Jean vai e diz o seguinte: eis o novo fenômeno do Twitter, o assédio de devotos do Ferreira Gomes, a quem a crítica. Estou lendo aqui literal, né? Então parece meio confuso. Uma nova milícia digital, de um outro macho tóxico, da linha da democracia de escavadeira, feita à imagem e semelhança do coronel da tropa. Preguiça, preguiça. Aqui ele se refere ao episódio em que o Cid Gomes, diante de um motim de milicianos infiltrados e alguns disfarçados de policial militar, aprontaram o terror na cidade de Sobral. E o Cid pega uma reta escavadeira, retira o portão que protegia, de certa forma, os milicianos e também policiais que foram vítimas desses milicianos que estavam amotinados no quartel. O Cid retira a grade, ele não foi para passar por cima, como bolsonaristas quiseram dar a entender. As imagens são claras, ele pega a reta escavadeira, tenta negociar, desce, dialoga, conversa. Não tendo sucesso no diálogo, o que ele faz? Ele retira, e ele soube manusear bem. Meu avô tinha reta escavadeira, eu já observei muito ela sendo trabalhada por um operador. Ele tira a grade e pronto. Se ele quisesse passar por cima, como muita gente acha, ele teria acelerado e passado. Não fez isso. No que ele tira a grade, ele toma alguns tiros que quase matam Cid Gomes. E aí, além dos bolsonaristas terem criticado essa medida, me parece agora que Jean Willis, mais uma vez, se soma aos bolsonaristas e faz uma gracinha, faz uma ironia, democracia de escavadeira, e fala da milícia digital. Bom, é lamentável, o Lula, por exemplo, tem vários apoiadores. Poderíamos chamar os apoiadores do Lula de milícia digital, porque quando vem o Lula sendo supostamente ou até agredidos, vão às redes sociais defender o Lula? Eles precisam acostumar que o Ciro Gomes tem direito de ter a sua própria militância. Que eles não vão fazer com o Ciro o que fizeram com a Marina. Não vão fazer com o Ciro agora o que já fizeram com o próprio Ciro anos anteriores. Por que o PT agora quer hegemonizar até o fato de ter uma militância mais aguerrida nas redes sociais? E achar que no campo da esquerda só o PT pode ter militante digital. Então o seu Jean Willis precisa se comportar mais. E ter respeito. O que o Cid fez foi um gesto de bravura em defesa da democracia e da paz. Ele foi lá enfrentar pacificamente, sem nenhuma arma, retirando uma grade. E de fato teve sucesso. Pouco tempo depois, o motim foi resolvido, vários policiais processados, punidos, afastados da polícia. E finaliza chamando o coronel da tropa, ou seja, não adiantou nada o que o Tico falou. Demonstrando o baixo nível do seu Jean Willis. Ah, mas o Tico Santa Cruz é parcial, ele é apoiador do Ciro, então a defesa dele não vale a pena. Vamos pegar então agora aqui alguém que é festejado pela esquerda, que é o Jones Manuel, professor de história, que sempre faz críticas ao Ciro e de vez em quando publica alguns artigos no portal Disparada. Ele escreveu refutando essa ideia de que o Ciro é um coronel. Abre aspas para Jones Manuel. O conceito clássico de coronelismo está ligado à grande propriedade latifundiária, como principal atividade da região, cidade ou estado, e o poder econômico do latifundiário se ramificando e fundido com as instituições políticas
impondo formas de dominação pessoal e extraeconômica. Prossegue Jones Manuel. O processo de modernização do coronelismo passou pelo poder político e econômico, ainda fortemente marcado pela grande propriedade de terra. Se atualizar, adquirindo, por exemplo, grandes meios de comunicação e empreendimentos econômicos avançados, como indústrias. Esse é o ponto importante. Chamar de coronel um político que não é grande latifundiário, não tem cadeias de rádio, TV, jornal, não controla a vida partidária, judiciário e não tem histórico, até onde sei, diz Jones, de uso de violência privada para atacar adversários, é, no melhor dos casos, pura desinformação. No pior dos casos, olha, então no melhor dos casos é desinformação. Jean Willis, você se enquadra aqui. Ou no pior dos casos, que eu acho que o Jean também se enquadra, é puro preconceito regional. Tem cidade em São Paulo que o PSDB controla há mais de 30 anos. O próprio estado de São Paulo é controlado pelo PSDB desde que me entendo por gente, disse Jones. E não lembro de ninguém chamar José Serra, Alckmin, Dória, Covas e afins de coronel. E eu vou mais longe. Se a gente pudesse hoje, vivo aqui, talvez pensar num político que se assemelhasse ao famoso coronelismo, no sentido político da coisa, talvez seria José Sarney. José Sarney, que em 2009, a informação que eu achei aqui, o patrimônio da sua família era estimado em 250 milhões de reais, 2009. Que é a informação, eu poderia até ter atualizado isso aqui. Incluindo fazenda, mansão, emissoras de rádio e televisão, jornais e empresas de ramos diversos. Eu procurei no Google, Jean Willis chama José Sarney de coronel. Não achei. Será que é porque José Sarney sempre foi um aliado do PT e do Lula? Inclusive, agora parece que já estão buscando uma forma de caminharem juntos para as eleições de 2022. Quando eu digo juntos, é o Grupo Sarney, que já recebeu o apoio do PT contra Flávio Dino. Só para a gente observar o nível rasteiro de algumas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que o Ciro não mereça críticas, não. Eu disse lá no começo, quem quiser criticar, critique à vontade. Tem gente do próprio partido que acha que essa não é a melhor forma. E eu tenho refletido sobre isso e quero depois gravar um vídeo a respeito. Mas o Ciro é filho de professores. Ajuda a formar novas lideranças. Foi governador lá no começo dos anos 90 do Ceará. E não foi mais. O Cid, seu irmão, tempos depois, foi por 8 anos. E quando o Cid sai, o Ciro não volta. Ele ajudou a formar novas lideranças, que nem sempre são do próprio partido. Por exemplo, o atual governador do estado do Ceará é Camilo Santana. De qual partido? PT. O Ceará é referência graças aos esforços de muitas pessoas, profissionais e inteligências. O Ceará é referência na educação pública. Como é que a gente vai chamar agora alguém que faz o que o grupo dos Ferreira Gomes e outros fizeram no Ceará de coronéis? Então o Ciro investe na educação que liberta e não na ignorância que escraviza. Então a gente precisa pensar por que ele vai chamar o Ciro de coronel, como muitos bolsonaristas fazem. Eu tenho uma tentativa de saída. Talvez eles tentam desqualificar o carteiro para não ler ou impedir que outros leiam a carta. Ciro, na mesma entrevista, falou em várias medidas econômicas para reduzir a desigualdade social. E eu não achei o seu Jean Willis elogiando-as. Será que é porque o PT teve chance de fazer e não fez? Bom, eu convido o Jean Willis e todas as pessoas a lerem a entrevista na íntegra. Tirar conclusões por conta de uma manchete em que o jornal tem a clara intenção de chamar a atenção, e chamou de fato, no mínimo assim a gente tem que tomar cuidado com isso e pode ser desonestidade intelectual. A preguiça que o Jean Willis fecha o seu debate no Twitter com o Tico Santa Cruz é o que nos dá quando a gente vê pessoas da esquerda, defensores dos direitos humanos, indivíduos que respeitam as pessoas, os indivíduos, chamando alguém como Ciro Gomes de coronel. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aqui embaixo o comentário. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal!